Vamos falar de SAF agora? Ih, vamos falar de coisa boa, hein? Oi? Vamos falar de coisa boa, hein? Ah, é? Olha É, só, a criança ficou feliz. pô, como não Vamos lá, ficar? pera aí, vamos começar aqui. O primeiro de cara tá lá. Olha ele, olha lá, olha lá, olha lá. Vasco sonha com SAF. SAF. Gostaram da... Opa, gostaram da arte? É, Olha, resume bem o que tá acontecendo, né? exatamente, exatamente. Né? É, É assim, para começar a falar desse assunto SAF, eu acho que a gente tem dois caminhos. O que se transformou, ou o que transformou a SAF, o que se transformou a SAF no futebol brasileiro, e o que é, na verdade, investimento em empresas ou CNPJs de futebol pelo mundo. Por quê? Não é novidade na Itália, na Espanha, na Inglaterra, em outros grandes centros. E aqui virou salvação para alguns times. Eu já cheguei a ouvir que até o Flamengo, em algum momento, terá que se render à SAF. Como se nós, no Brasil, não tivéssemos em nenhum momento uma gestão de futebol que pudesse ser competente e competir com uma empresa administradora de futebol, no caso da SAF. Davi, eu vou Oi. deixar você abrir essa rodada, porque é diretamente ligado ao Vasco. Então, eu trouxe mais informações aqui. Que Fala aí. foram poucas, como a gente disse no início da live, né? Que foi anunciado hoje. Mas é de alguém que eu acompanho muito para saber do Vasco, né? O setorista Lucas Pedrosa. Sempre vem informações confiáveis. Então, por enquanto, o acordo é o seguinte: é um pré-contrato que foi acordado de investimento de 700 milhões no Vasco, mais quitação de dívida, que a dívida do Vasco chegou a 700 milhões também, e ainda uma possível reforma em São Januário e terminar de construir os CTs. Já é acordado que 70 milhões vão ser injetados no Vasco nesse momento para subir para a Série A, né, com mais facilidade, que é crucial começar 2023 na Série A. E ainda dizem, isso aí já não é ele que diz, né, isso aí já é um rumor, que assim que fechar com os beneméritos, né, porque foi um pré-contrato, os beneméritos ainda precisam aprovar, né, que vem sendo um problema no Vasco, a política, mas com pressão da torcida acho que vai para frente sim, que assim que fechar vão ser injetados mais 120 milhões logo de cara. Mas o acordo é 700 milhões investidos de 3 a 4 anos. E por 70% do Vasco. Tem um detalhe aí, que é o seguinte. Hoje parece que esse grupo vai colocar de cara 70 milhões na mão para poder pagar resolver os problemas básicos imediatos. Isso, atraso de salário. Salário, Isso. água, né? Salário, água, luz, Não, né? mas. Enfim. Só que é o seguinte: se for vendido, não são mais 700, são 630, porque esse Sim. valor já entra no acordo, tá? A dívida do Vasco vai ser paga pelo grupo que está entrando. Só que aí. Estão batendo aqui em cima, eu achei que fosse dentro da live, desculpa. Só que aí é o seguinte: o Vasco vai ter de 6 a 10 anos para pagar uma dívida que é aproximadamente também de 700, 800 milhões. E tem um prazo para que esses 630, porque já teriam colocado 70, entre no clube na parte de futebol exclusivamente. Exatamente. O que eu quero falar é o seguinte: como é que está a dívida do Botafogo? O acordo é o mesmo que o do Botafogo? Não, o O acordo do não é o Botafogo mesmo. e do Cruzeiro são os mesmos que o do Vasco? 6 Então, a 10 anos para pagar? Alguém tem essa informação? pelo prazo eu não sei exatamente. Eu sei
que o Botafogo, no caso, foram 400 milhões, né, de injeção no futebol, por 90% do clube, igual ao do Cruzeiro. Acho que o do Botafogo é até um superior, 405, só para dizer que foi mais, se não me engano. Sim. Sim, mas vale a até dívida é uma ressaltar. coisa importante, concorda, Franco? Concordo, só acho que quando esses caras entram para comprar esses clubes endividados, Botafogo deve 1 bilhão, Vasco deve 700 milhões, Fluminense deve não sei quantos milhões, Flamengo deve, mas tem superávit. Aí os caras, ainda vejo assim, o cara ainda cheio de marra, dizendo, não, só vou vender 70%. Tem que vender o clube todo, é 100%, tchau e benção. Entendeu? Não tem que vender a mixaria, não, só tem 70%, 50%, 40%, não. É o clube inteiro. Quem compra tem que comprar tudo e pronto, e faz o que ele quiser do clube. Mas a lei não permite vender 100%. Então tá, vende 99%. Com 1% Por isso para que quê? estão vendendo 90% no Botafogo e 90% no Cruzeiro. Lucas ia falar? Agora, Desculpa, fala, Franco. não. É só finalizando, quer dizer, tem um pouco a isso. Aí você vê umas incoerências. O Botafogo lá vendeu lá, fez o SAF. Aí agora deve não sei quantos milhões. Aí agora quer trazer um técnico português para pagar 1.300.000 reais por mês de salário para o cara. Isso é Pro brincadeira. Para o staff todo. Tudo bem, isso é brincadeira, né, cara? Eu que sou um jogador. Mas, Eu que sou jogador, eu vou correr. Mas, Eu sou a estrela do time, jogador estrela do time, não é o staff. Entendeu? O staff ajuda, mas tem que. É o jogador, cara. Aí não tem dinheiro para comprar o jogador, aí não compra o jogador. Aí o que adianta? Vamos falar disso daqui a pouco. Isso vai ser assunto daqui a pouco. Não, isso vai ser assunto. Sim. Você está certo. A discussão ela é válida. Mas vamos falar isso daqui a pouco. Fala, o Lucas. Não, assim, eu acho que é legal a gente dar um contexto até para ter um pouco mais de embasamento na nossa discussão. A 77 Partners e o Vasco vêm nessa discussão há 3 meses já, né? Sobre contrapropostas. Se não me engano, foram 5 contrapropostas que o Vasco teve com a empresa, né? Que é do ramo de segurança. Ela é dona, eu vou me fugir só o nome da empresa, que é responsável pela venda de direitos do Brasileirão aqui no Brasil. É uma empresa que tem mais de 50... 1.190, se não me engano. Isso. Além de ter, como o Louro disse, 100% no Gênova, uma porcentagem no Sevilha, são empresas que são focadas na área do comércio, de segurança, né? Então essa empresa ela é focada nisso. Aviação. Isso. 70 milhões de iniciativa, né? O tempo hábil para que essa solução, essa burocracia seja concretizada são de 3 meses, até a assinatura do contrato. Se esse dinheiro entra agora no Vasco, o Vasco acabou de anunciar antes da nossa live a assinatura do contrato, né, inicial, tem esses 70 milhões, né, investido. Se o contrato não der certo, o Vasco tem que devolver esse valor em forma de empréstimo, né? Então, como o Davi disse, normal. Isso, como o Davi disse, tem o voto, vai passar por votação dos beneméritos e dos sócios do Vasco, né? Então é um processo bastante gradual. Como a gente falou nas outras lives anteriores, tem a possibilidade de ser incluído São Januário e algum tipo de negociação como forma de aluguel, né? O complexo da vai Calabouço, tem na Lagoa também, e essas partes não entram na negociação, é apenas o futebol. Né? Exatamente. E não entram porque isso faz parte da administração que vai continuar com a atual diretoria, vamos falar assim. Eles vão ser responsáveis por todo o esporte olímpico, toda a sede social. Uhum. Eles só vão ter 30% do time e sem comando. Sim. Porque quem tem 70% é que manda. Só que aí tem um outro detalhe, Lucas. No Sevilha, eles tinham 30% e não tinha ingerência no futebol. Existe um tipo de atualmente no Sevilha, né? O Genoa foi adquirido em 2021, né? E no primeiro momento foram investidos 94 milhões no primeiro ano para contratações. No Sevilha parece que a relação entre os donos da empresa e o presidente do clube não é muito boa, então por isso até mesmo que eles não têm muito palavra dentro do clube. Só que tem um detalhe, é isso que eu queria falar. Eles têm 30%, não têm comando sobre o futebol, e eles fizeram uma manobra na votação para tentar tirar o presidente do Sevilha. Isso eu estou por fora. Eu li isso.
Entendeu? Então, fica muito difícil você saber com quem você está lidando. Porque quando você compra de 51 para cima, eu mando e acabou. Agora, quando eu tenho menos e faço uma manobra, o que é que vem aí pela frente com o Vasco? Entendeu? Sim. Que tipo de. Porque aquela coisa, tá bom, eles têm 5 modelos de negócio, estão em expansão, eles não são fundo de investimento, eles são holding, mas eles querem dinheiro no bolso. E se não der certo, como é que faz? Entendeu? Não, com certeza. É isso que eu estou falando. Eu até, só para dar mais informação, a 77 ela foi fundada em 2015, né? Ela é sediada em Miami, onde está o Jorge Salgado, onde foi o acordo. Eu até queria falar sobre um caso que aconteceu comigo hoje. Essa informação ela foi divulgada pela parte da manhã, né? Até mandei pro Louro no WhatsApp. Eu estava na faculdade nesse momento e começou um bafafá durante a aula, eu não estava entendendo. E aí eu queria perguntar para o Davi. O Davi tem a minha idade, 20 anos, 21 anos. Uhum. O Davi, ele viu pouco do Vasco viver nos momentos de glória, digamos assim. Acho que foi só a Copa do Brasil, né? Se eu não me engano. E em 2012 também não foi título, né? Mas foi um grande time. Isso. E aí, o que eu presenciei hoje foi a galera da minha idade com entusiasmo muito grande, né? Com uma esperança que eu acho que há um ano atrás era impossível de ser notada. E quando a gente falava de SAF no Vasco, era motivo de comédia, porque a gente achava que nunca poderia acontecer pela política implementada no clube, de anos e anos e anos. Não só no Então, Vasco, era no Botafogo também, que começava a brincar que Sim. time milionário, não vai para frente. Sim. Mas aí o investidor do Botafogo já apresentando bons planos, bom planejamento, já... Então eu queria saber do Davi como é que ele vê esse momento, como que ele projeta de alguma forma. É claro que a gente pode pensar pelo lado positivo, lado negativo. Eu acho que como torcedor vascaíno ele pensa hoje no lado positivo da esfera, né? Então queria saber do Davi como é que ele vê esse Para momento. ser sincero, sempre fica com o pé atrás, né? Porque, como ele disse, os donos vão ter a maior parte. Ficou muito desse torcedor, mas o Vasco não vai ser mais o Vasco. A grande realidade é que o Vasco já não é do Vascaíno há muito tempo, né? É desses beneméritos que não saem de lá, que já estão botando o clube há mais de 15 anos para baixo, e isso aí serviu como uma esperança, né? Porque não tinha saída, porque campeão o Vasco já é um time campeão. O Vasco precisa de ajuda para sair da lama, que a partir daí de sair da lama não é nem montar super time galáctico, só quitar as dívidas e botar o Vasco onde é, que eu tenho certeza que a gente vai voltar a disputar. Como o planejamento sempre dá, a prova é isso do Bragantino, Atlético Paranaense, os times nordestinos agora como Fortaleza e Ceará, só botar no lugar que dá. Eu acho que se a gente for falar, tem uma coisa que é muito que o Fernando falou uma coisa interessante. Tem algumas pessoas, e aí não é nenhuma crítica ao Davi nem ao Matheus, é só uma questão de idade. Tem muita gente que acha que o futebol começou nos anos 2000. Isso é uma verdade. Então, assim, uma verdade assim, achar isso. Então, se hoje muita gente está empolgada com o SAF, é porque não viu outros trabalhos em anos anteriores, em outro tipo de gestão, vamos falar assim. O Flamengo, tudo bem, é do jeito que é hoje, o tamanho que tem hoje, foi já nos últimos anos, não foi lá no século passado. No século passado, todo mundo, na verdade, cresceu enquanto instituição, mas não enquanto empresa. Uma das provas disso, para mim, é que isso não funcionou lá atrás, quando se pensavam, os dirigentes pensavam o clube tentando fazer dele uma empresa, uma instituição que nunca mais cairia em termos administrativos. Foi o São Paulo. Vocês lembram que na década de 90, o Franco vai lembrar disso, na década de 90, o São Paulo era tido como a referência. E hoje o São Paulo está lutando aí para montar time, né? Então, assim, o SAF, no primeiro momento, ele vem para ajustar, para colocar ordem na casa, para fazer virar uma empresa realmente. Aí eu vou entrar no assunto que o Franco falou. Poxa, o Botafogo acabou de virar SAF, está virando SAF, né? Na verdade, está virando. E
está trazendo um técnico por 1 milhão e pouco, que na realidade é o staff dele. Mas aí, Franco, a pergunta é, se você... Vou dar um exemplo, tá? Um exemplo assim, bem nós aqui. O Franco agora fez a TimeWeb virar SAF. E nós somos ainda um grupo amador, vamos falar assim. Ninguém aqui tem salário, ninguém bate ponto, ninguém tem que prestar conta profissionalmente dos seus atos, nada disso. Nós somos um grupo de amigos que está fazendo a coisa acontecer. Aí o Franco pega a TimeWeb para administrar e vai botar dinheiro. Você vai deixar tudo como estava ou você vai falar assim, não, agora eu quero um jornalista de peso, um cara de renome no mercado que vai criar uma linha editorial de acordo com aquilo que eu penso. Está me entendendo, Franco? E aí, nesse sentido, o Botafogo falou o seguinte, eu vou falar uma última coisa para você poder desenvolver o seu raciocínio. O técnico que o Botafogo está querendo pegar era o mesmo técnico que o Corinthians está querendo pegar. Se você pensar, o Botafogo da década de 60 e 70, ele era muito maior do que o Corinthians. O Corinthians se torna maior do que o Botafogo. E, no entanto, agora o Botafogo está conseguindo tirar uma perspectiva de contratação do próprio Corinthians. Por quê? O Corinthians precisa, nesse momento, de resultados imediatos. E o Botafogo, pensando como empresa, está pensando no longo prazo, um projeto. E aí o dono do SAF, lá da marca, vira e fala assim, eu quero um técnico de longo prazo, que monte a minha estrutura de futebol de longo prazo. Você acha isso errado? Eu acho errado porque eu vou te dar um exemplo. O Red Bull Bragantino, ele não foi lá fora buscar nenhum técnico de renome. Ele tem um técnico aqui dentro do Brasil com a comissão técnica dele e o Bragantino está aí. Entendeu? Não foi necessário buscar lá fora. É um outro propósito. O Bragantino queria subir na vida e o Botafogo tem que se manter na vida. O Red Bull Bragantino, ele tem um técnico daqui. Entendeu? Embora o Red Bull Bragantino não vá almejar nunca espaços grandiosos lá em cima. Tá certo? Mas ele mantém o seu... Tudo bem. Sabe por que vai? Desculpa, sabe por que vai? Porque o Bragantino, por exemplo, ele é obrigado a manter o nome Bragantino, se eu não me engano, por 21 anos. Depois de 21 anos, ele vai se tornar verdadeiramente Red Bull. Mas, Lula, e ele, nesse tempo... Oi. Por que ele carrega esse nome? Qual seria a finalidade do Red Bull, do Bragantino no Brasil carregar o nome do Red Bull? Eu não creio que seja para ganhar títulos. Não, eu acho que é justamente... Tá, eu sei. Mas eu falo que o propósito do Bragantino hoje não é ganhar títulos. Não, é manter a marca. É a marca. Manter a marca e criar jogadores. Sim. Formar jogadores. Simplesmente isso. Né? Que é a comissão técnica. Para você ter, da forma como está sendo feito o SAF, você tem que ter uma estrutura administrativa. A técnica você pode exatamente continuar aqui. Quando você falou do São Paulo ele tinha grandes patrocinadores lá atrás, assim como o Palmeiras tinha a Parmalat, assim como o Fluminense teve a Unimed. Depois ele não se conseguiu preparar. Mas por quê? No exemplo do Fluminense, todos os jogadores contratados eram contratados da Unimed, nenhum deles era do Fluminense. Depois o Fluminense teve dificuldade em contratar jogadores porque não tinha dinheiro, mas ele não ficou devendo nenhum jogador, porque todos eles eram contratados da Unimed. Tá certo? Então, assim, a questão dos clubes é isso, entendeu? Os clubes, que você quer que virem o clube hoje, tem que ser uma empresa, ele tem que dar lucro, entendeu? E você vê os clubes sempre com prejuízos e as pessoas brigando para serem presidentes de clubes. Qual a vantagem de você ser presidente de uma massa falida? Não sei. Até agora nunca fui. Então, bastante. Não sei. Eu não sei porque até agora nada. Até agora não foi explicado isso, entendeu?
o Red Bull Bragantino é isso. É a marca do Red Bull Bragantino. Esse negócio do Vasco, de uma hora para outra apareceu. Nunca se falou no SAF do Vasco. Estamos conversando há 3 meses. Nossa, conversas bem sigilosas. Muito bacana. E de uma hora para outra aparece isso. Uma segunda-feira, 21 de fevereiro, os caras dizem que estão conversando há 3 meses. Que nem o Botafogo. E detalhe, isso que você está falando é muito sério, porque é o seguinte, não só estavam conversando em sigilo, como já foi assinado um pré-acordo. Foi a mesma coisa o Cruzeiro, de uma hora para outra aparece o Ronaldo num sábado dizendo que comprou o Cruzeiro. Mas como é que tem que funcionar esse processo? Eu não sei. Não, tudo bem. O Salgado deixou problema algum. Mas assim, de uma hora para outra, tanto jornalismo, tanta conversa, tanto daqui e dali, e de uma hora para outra você apresenta lá para os sócios, para os beneméritos, agora isso aqui, o clube vai ser vendido, vocês têm que aprovar ou não. Eu vou falar uma coisa... Se o cara é benemérito de um clube, se o cara faz parte do clube benemérito, ele tem que saber o que está acontecendo no clube, então era tudo escondido dos caras. Eu vou falar uma coisa, eu vou concordar plenamente com o Franco. É o seguinte, existem, porque os clubes tradicionais, eles têm sócios chamados beneméritos, que na verdade são sócios proprietários. Você compra um título, você é dono daquele pedacinho de terra, daquela condição daquele clube. Então, se o presidente eleito pelos sócios beneméritos, porque torcida de arquibancada não vota, se ele resolve abrir uma negociação, ele tem que falar assim, eu vou abrir negociação, vou começar a conversar. Eu discordo. Mas não é para isso. Mas faz parte. A votação serve para isso. O seguinte, a votação serve para isso, perfeito. Eu acho que vai divulgar por quê? Qual o motivo de divulgação? Não é divulgar. Não, benemérito é divulgação. Quem é o benemérito do Vasco? Eu não conheço o benemérito do Vasco. Será que ele não é uma fonte jornalística que vai vazar informação? Será que ele quer que a SAF aconteça no Vasco? Porque é o seguinte, eu tenho certeza que a maioria dos beneméritos não querem que a SAF vá para frente. Só que hoje em dia a pressão... Por quê? Por quê? Pô, só você ver os últimos anos do Vasco. Pô. Não, a torcida... É só você ver como é que funciona as votações no Vasco. Torcida e benemérito sempre andam de caminhos opostos. Sempre botam o que ele quer lá dentro. Só que a torcida... pressão externa vai ser muito grande, Louro. E aí é mais um motivo para a frase do Franco, é um adendo, né? A pressão externa, ela faz com que essas informações não sejam divulgadas. E também faz parte das negociações, entendeu? Vale ver lá que no site do Vasco fala o nome de cada um envolvido no que está acontecendo. Isso é importante também. Sim, entendeu? transparência. Claro, com certeza. Agora, eu acho que... Vamos agora falar disso aqui. É porque isso tudo tem a ver. A nossa pauta é essa. Os anjos protetores. Quem é o 777 Partners? Esse 777 é muito dinheiro. Quem eles vão contratar para trabalhar no Vasco, eu não sei. Espero que sejam muito profissionais, porque não são eles que vão comandar o Vasco. Não, é o que a gente se espera, que foi aqui o John Textor está fazendo no Botafogo. É exatamente isso. A diretoria profissional é um dos principais pontos. Perfeito. E por isso tem que contratar um cara que vai receber 1 milhão, porque o cara aqui do Brasil que vai receber 500 mil talvez não se enquadre no que eles tratam como normal. Entendeu? Não é questão de viabilidade, é de competência. Porque viabilidade é contratar um técnico brasileiro. Vamos falar assim. Não, eu não acho que existe essa regra, não. O Barbieri, como o Franco falou, ele se enquadra perfeitamente no que o Bragantino quer, no que o Red Bull Bragantino, no propósito dele. No Flamengo, ele formava atletas. Sim. Ele era muito bem quisto no Flamengo por causa disso. E aí o Bragantino foi no mercado e contratou um técnico jovem brasileiro com esse propósito. Entendeu? É aquela coisa. Eu só acho que os valores pagos são muito altos, tanto para jogador, para técnico. Sim, com certeza. Ele não tem que pagar isso tudo. Mas isso quem dita é o mercado, Franco. Não é o mercado. É que os caras não estão errados, entendeu? Quem pedir tá certo. Quem paga é que está errado.
Sim, É mas porque a nossa é realidade mercado, hoje, né? a nossa realidade hoje é muito distante, né, cara, do futebol mundial. Então isso agrega a esses altos valores, né? Por que que o Flamengo ele recebe tantos valores de patrocínio altos? Que esse dinheiro volta. Então, assim, eu acho que é um mecanismo, né? Um mecanismo. Sim, é Acho que faz mercado. parte. É mercado. Mas é aquela coisa, o que eu me pergunto é, quem são essas pessoas? Porque esses dois aqui não são sócios fundadores, não, tá, Lucas? O Sim, sócio um dos sócios tem fundador é um 70 e cara de. poucos anos. Oi? Um dos sócios tem 70 e poucos anos. Não são esses dois, 73 não. anos, é um magnata, Isso, e o isso. outro tem 40 e pouco, que eu acredito que seja esse mais da direita aqui, Da direita, isso. da direita. Essa Ou foto, no seja, caso, foi logo quando eles assumiram o Genoa, que é o clube mais velho do futebol italiano. então, é aquela coisa. Eles, teoricamente, estão dentro da lei da FIFA, que permite comprar clubes até um determinado X, vamos dizer assim, né? E resolveram pegar o Vasco. O negócio eles são, primeiro de tudo, americanos. Então, eles entendem muito de negócio e praticamente nada de futebol. Ah, Louro, só uma informação que eu esqueci. Eu não sei se eu falei, lá nos Estados Unidos eles também são detentores do campeonato de futebol, tá? Então eles também negociam os direitos de transmissão. Só porque eu falei Direito da de CBF. transmissão. Mas Isso, entenda isso. que a diferença entre direito de transmissão e montagem de equipe é outra história. Mas é porque o dono da empresa ele não vai montar equipe, Louro. Ele vai contratar um Ele profissional vai para contratar isso. alguém para isso, cara. No Então, mundo, no mundo tão terceirizado como hoje, eu acho que seria até acreditar que esses caras têm alguma coisa a ver com futebol. Eles estão criando dinheiro, pô. então eu vou fazer uma pergunta tola. Eu vou fazer uma Uhum. pergunta tola, tá? Galera, participa aí no chat, o que vocês estão achando, bota a opinião, faz pergunta aí pra gente, clareia nossas mentes com alguma pergunta diferente, porque às vezes a gente fica numa bolha e não consegue sair. Mas Perfeito, vamos lá. exatamente. E vamos lá. Se eles vão terceirizar uma série de funções dentro desta empresa, por que não manter a administração, no caso do Vasco, com a própria direção do Vasco? Eles não conhecem a direção do Vasco? Pô. Né, e até Ué, não então uma sabem fazer um quem direção são? negócio com ela? criticada. Até então Não uma Então sabem direção quem fazer um são? criticada. negócio com ela, cara. Não, mas aí Ué, faz mas com o time, negócio não com a não direção. tem a ver com futebol, pô. Tem a ver com o clube. Por isso que tem os 3 meses para ele verem a realidade do clube. Foi uma informação até que o Louro me passou, eu não sabia disso, né? Porque o Cruzeiro foi vendido para o Ronaldo. Eu não sabia que o contrato ainda não tinha sido assinado em definitivo. Foi um pré-contrato, eu não sabia dessa informação. Então, assim, isso é bom, isso mostra que esses caras vão chegar agora e vão ter noção de onde eles estão se encaixando, né? Os SAF são sempre, se eu não me engano, aqui no Brasil, 3 meses de Isso. carência para estudar o modelo de negócio, a viabilidade econômica, aonde eles estão metendo a mão, enfim. Aí depois assina definitivamente. Rapidinho, ô Louro, eu acredito que você e o Franco não devam conhecer, o Davi acredito que eu conheça. Tem um programa chamado Shark Tank aqui no Brasil, que é sobre investidores. Vocês conhecem? Sim, conheço. Davi, qual é o nome da Vascaína? Sabe lembrar o nome dela? É Então, Carol? não, a Carol é a palmeirense que também tem conversa com o Vasco. A vascaína é a Camila. Não, então é a Camila Carol. A Farani. Carol. A E Carol é uma A palmeirense que Carol. tem conversa com o Vasco. Isso. Camila Ela, Farani, se eu não me engano. não, essa é a Vascaína. Tem uma Isso. palmeirense que ela, desde o ano passado, estava viabilizando conversas com investidores com a diretoria do Vasco. Então, assim, não é algo que aconteceu agora, entendeu? Sim, Por isso que eu acredito que cada vez mais a profissionalização, ainda mais envolvendo o dinheiro dos outros. Clube de sim, futebol, clube de concordo. futebol não tem dinheiro de ninguém, é do clube. Então, assim, qualquer um faz o que quiser, entendeu? Independente se tem fiscalização de benemérito, de sócio, entendeu? Para eles é a mesma coisa que nada. Então, assim, eu acho que parte do princípio que, para mim, essa é a solução para grandes clubes do Brasil. Entendi. Tinha mais uma situação envolvendo o SAF. Deixa eu ver se é essa aqui. E também só esclarecendo ali, que eu vi no chat, não é que
Cruzeiro e Botafogo fizeram negócios ruins. O negócio tem menos dinheiro investido no Vasco, mas se for bem administrado, pode ser até melhor. Isso depende muito da própria administração profissional que vai ter no time. Agora, opinião à parte, Davi. Não sou de finanças, não tenho noção de nada, mas me parece que 400 milhões é um valor muito baixo para um clube de futebol. Não, e bem endividado, sim, até porque esses dois que estão recebendo menos investimento ainda tem mais dívidas. Sim. Que pode Não, atrapalhar. mas aí tem uma diferença. Não, sim, eu sei que tem um pagamento específico para dívidas e outro investimento, mas esse de dívidas pode ter atrapalhado. Porque é aquilo que eu falei. É aquilo que eu falei. O Vasco tem 10 anos, de 6 a 10 anos para pagar a dívida. Ninguém falou sobre isso. Mas essa dívida é total? Tem dívidas que não são pagas. Sim. Eu não sei. Como é que vai fazer fisco? Eu não vi essa informação. Não, eu vi. É 700 e poucos milhões de dívida. E o aporte financeiro hoje é de 70 milhões para pagar as necessidades básicas. E depois, mais alguns anos para investimento. A pergunta é, o que vai entrar de aporte de 700 milhões para o Vasco, 770 milhões, 700 milhões para o Vasco, é o dinheiro que esta empresa é obrigada a colocar no Vasco. Ok? Sim. Só que ela, vamos supor que em 5 anos, por causa de uma baita qualidade de administração, venda de direito de imagem, venda de sócio-torcedor, tudo que o valha, faturou 1 bilhão. O torcedor vai se contentar com os mesmos 700 para comprar jogador? Faturando 1 bilhão por mês? Por ano. Vai. Por ano? Vai. Não vai. Porque... Vai, pô. Pô, primeiro que isso daí é algo já tratado de contrato. Não existe querer... Eu tô falando torcida. Não, mas torcida aí a gente vai entrar, pô, tem torcida que é a favor, tem torcida que é contra. Tem torcida que ontem levou pipoca pro aeroporto, pô. Entendeu? Pra mim, se estiver dando resultado em campo, não tem problema. E fora dele também, eu acho, Davi. Eu acho que fora dele, hoje em dia, cara, as pessoas, creio eu, que estão muito mais ligadas no lado extracampo, cara. Sim. É aquela dúvida que é Atlético Mineiro nos últimos anos. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois. Vocês acham que com 700 milhões de investimento no Vasco, nos próximos 5 anos, o Vasco monta uma baita de uma equipe? Baita. Eu não falei uma equipe, eu falei uma baita de uma equipe. Não são 3-4, não? São 5? Não, que seja 3 anos. Bem, se a gente conseguir subir para a Série B, que acredito que vá, com esses 70 milhões, acho que a gente consegue sim montar uma baita equipe para lutar pelas cabeças. Tudo se volta em... Isso, não, você está falando para subir. Eu estou falando para manter na Série A. Eu já discordo, eu acho que não. Acho que tudo gira em forma do profissionalismo. Se tem times que conseguem com menos dinheiro, a gente pode conseguir se for profissional com mais dinheiro. Não, sim. Olha só. Desculpa, Davi. Eu tenho 700 milhões para investir em 3 anos. Então, eu tenho 250 por ano. Vamos falar assim, 750 milhões. Com 250 milhões por ano, eu monto um bom elenco? Sim. Eu monto um elenco. Ô, Louro, só 250 milhões? Monta sim, um bom elenco. Só uma dúvida. Esse valor são para 3 anos, é isso? 3 a 4 anos. 700 milhões. Sim. Isso para investimento. Só no futebol. Só no futebol. E a parte de quitar dívidas, que são 700 milhões? Vai ter que sair do lucro da empresa ao longo dos próximos 6 a 10 anos. Pô, mas aí não bate a conta, pô. Por isso que essa informação de que tem que quitar todas as dívidas eu desconheço. Também. Que para mim não bate a dívida. Eles vão assumir a dívida. Assumir não é quitar. Assumir, o Ronaldo assumiu a dívida com o Fábio, pô. Tá na justiça. Eles têm 6 a 10 anos para quitar essa dívida. E em 3 anos, gastar 700 milhões em investimento no futebol. Isso. Isso não se enquadra dívidas. Não. Eu tô por fora, eu não sei. Aí, para mim, não faz nem sentido. Aí não. Aí chega daqui a 6 anos, a contar da assinatura, o Vasco está faturando por ano 500 milhões por ano, que já é um bom dinheiro. Ok? Vamos supor.
Aí ele começa a pagar a dívida. A partir do 5º ano, quanto que de obrigação o SAF tem que colocar dentro do Vasco no futebol? Ele pode botar mais 200 milhões, como ele pode não botar nada. Só que é dele, né, Louro? É dele. É dele, Se porém... estiver dando certo, estiver dando dinheiro, não tem por que parar. É isso que eu tô falando. Tá, mas aí a responsabilidade que ele tem ao assinar o contrato. Pô. Eu tô falando em termos de torcida. Não, Como mas que a torcida vai ver isso? Não sei quem é a torcida. A torcida é o Davi aqui. Ó, Pô, mas se- o Davi vai ficar em casa e vai ficar puto, vai fazer nada. Vai ficar puto da vida, eu não sei. A torcida é muita coisa. Acho que vai ter muita pressão pelo trabalho, vai. Da mesma forma que eu acho que vai ter. Vão saber esperar ver esse trabalho. Como foi com o Flamengo? O Flamengo não teve investimento nenhum. Teve trabalho de gestão e a torcida sabia disso. O Flamengo brigando para não cair e sabiam da necessidade do Flamengo passar por aquele momento. Em 2003 foi um momento complicadíssimo do Flamengo. Concordo que se não fosse campeão da Copa do Brasil, seria diferente. Poderia ser diferente. Né? Mas... aquela coisa. Eu acho que aí a gente tem 2 momentos muito distintos. Na verdade, assim, se o Vasco não subir esse ano e já tiver com a SAF, tá ferrado. Não, mas Aí futebol é risco. Oi? Futebol é risco. Foi a mesma coisa com o Galo, que todo mundo dizia que se não ganhasse nada ia falir, porque tava com uma dívida de 1 bilhão, não sei o quê, mas eles mesmo se pagou. O Atlético Mineiro. Ué, já tá tudo quitado do Atlético? Não, tudo quitado não, mas essas dívidas nunca serão quitadas. Falaram até de falência de clube. Cotadas. Hoje em dia a gente vê que tá longe disso. Não, tá longe disso. O Ronaldo mesmo fala que ele não pensa em primeiro lugar subir para a Série A ainda esse ano. Subir para a Série A dá consequência para ele de ter um bom lucro. Mas hoje a necessidade dele é arrumar casa. Entendeu? Eu acho que se o Vasco não subir, os dirigentes vão entender o que é uma torcida no Brasil, tá? Por quê? O Sevilha não almeja ser campeão. O Gênova também não. Aqui, o Vasco almeja subir e no ano seguinte ser campeão. Tô mentindo, Davi? No ano o seguinte, Vasco não vai se contentar em subir e ficar entre os 10 primeiros, lá no meio de tabela. Acho que não. No ano torcida seguinte vai querer ser campeão. Acho que não. Todo mundo entende a dificuldade desses últimos 15 anos. A torcida tem mais do que paciência, se vê que um trabalho está sendo bem feito. Exatamente. Mas para ser bem feito, tem que subir bem. Sim, que nem isso eu concordo. E para mim, 70 milhões já dá mais do que para isso, se tiver um trabalho profissional. Não, olha só. Isso para a Série B, você está falando, né? Isso. Para a Série A também, pô. 70 milhões? Pô. Isso porque eu falei que assim que o contrato for fechado, vão ser mais 120. Oi? A informação que eu escutei é que assim que o contrato for fechado com os beneméritos, vão ser injetados mais 120. Eu não li isso não, mas tudo bem. Eu torço para que dê certo. Eu sei que é muito bacana, no final de tudo, Lúcio, Davi, eu acho muito bacana, cara, o futebol carioca tá nesse movimento. Eu li essa mensagem hoje, cara. Há um ano atrás, eu lembro perfeitamente, Davi e Lúcio, do vídeo da reunião do Botafogo entre o presidente e os sócios beneméritos, quando o clube ia falir, que ia ser isso e aquilo. E agora, pelo mesmo caminho. Então, assim, eu acho muito bacana, acho que o futebol só tem a receber com isso tudo. Bem, dando a ressalva aqui, acho que a torcida consegue ser bem paciente, sim, para o próximo ano já não almejar títulos, se vê que o trabalho está sendo bem feito, se souber administrar bem o dinheiro. Todo mundo sabe que não pode com sede ao pote. Existem aquelas brincadeiras, agora o Vasco está rico, agora o Vasco está playboy. Mas o importante mesmo é administrar o dinheiro para não ser em vão, porque se for em vão, ferrou. Tá sem áudio, Louro? Perdão.
o que o Adilson está falando. 700 milhões por ano em 5 anos, 700 milhões em 5 anos, é em torno de 140 milhões por ano para o profissional. Não, profissional não. Pro futebol. Todas as categorias de base, tudo. Tá? E não sei se são 5 anos. São 5 anos? São 3 a 4, mas isso só é investimento. Mas ainda tem mais o que o Vasco pode faturar. Eu acho que a gente esquece o potencial que o Vasco Mas, o Davi, foi isso que eu perguntei naquela hora. 140, vamos botar que seja 250 por ano em 3 anos. Sim. Isso é obrigação. Aí o Vasco vai, por uma boa administração, fatura o dobro. Eles vão continuar com os 250 e o resto é lucro, porque eu sou empresa e preciso fazer lucro. Eu tenho acionista, eu tenho uma holding, mas eu tenho uma torcida apaixonada de 15 milhões de pessoas, se eu não me engano, que é o time do Vasco, 12 a 15 milhões, querendo que o time cresça, porque o rival principal está crescendo. Mas então, como vai continuar sendo o negócio deles, para eles não tem sentido, vão querer sempre querer almejar mais. Sem falar que foi o que eu falei, o importante do Vasco agora é sair da lama. É um time campeão já. Se ele conseguir andar com as próprias pernas, eu acho que também não tem tanto problema. Mas hoje ele meio que anda com as próprias pernas. Não, então, né? mas tá Mal das afundado pernas, em dívidas. né? Afundado em dívidas por conta de mal profissionais aí, que passou na diretoria por todo Sim, tempo. diretoria que... Mas tô falando, se Que seguem no Vasco. Que seguem no Vasco. Vasco. Ruins que seguem no Vasco. E são beneméritos, por isso eu acho Por isso que vai ter essa reformulação agir toda. rápido e de um jeito sigiloso. Acho que para mim o Jorge Salgado fez certo. Inclusive ele tinha falado que não foi tão surpresa, porque ele falou semana passada que ia ter uma viagem de acho que 2 semanas eu não vi para analisar as nenhuma. propostas de SAF. Acho que, se não me engano, eram 3 grupos que estavam conversando. Aquele lá que todo mundo tá falando, do Abramovich, né, que é o dono do Chelsea, mas que eram os que menos tinham interesse. Tinha esse da 777 Partners e tinha mais um dos Estados Unidos que agora não lembro. Eu gostei do 777. Gostei do 777. Agora, eu só espero que não seja, isso se transforme em 666. Não. É isso aí, galera. Mais alguma coisa? A gente ficou de falar do Sansão. E detalhe, aquilo que o Franco falou e acabou não podendo participar do resto. O Franco teve problema de energia em casa, me mandou pelo celular. Pode ser a chuva, estava chovendo pra caramba. Pode ser a chuva. É aquela coisa, o SAF do Botafogo está dando volta no Corinthians. Isso para mim já foi um grande gesto, já foi uma coisa. E a realidade do Corinthians é péssima, amigo. Sim, é muito pior do que a do Botafogo e do Vasco. Não sei. O que? A realidade? Eu acho que não. Acho que não. Porque o Corinthians recebe muito. Eles têm muitos problemas de dívida, de estádio, essas coisas, mas sempre conseguem se manter e formar grande. Eles recebem muito dinheiro, muito dinheiro. Sim, e eles estão agora com patrocinador, né? Só que eles não querem, eu já percebi que eles não querem utilizar o patrocinador para trazer o técnico, para trazer um atacante.